como é que uma experiência péssima, daquelas bem frustrantes num banco, pode dar origem a uma das maiores revoluções financeiras da América Latina? Pois é, essa é a história de como o Nubank saiu de uma ideia que nasceu dessa raiva para se tornar um império que hoje vale mais de 60 bilhões de dólares. Olha, é aqui que tudo começa. A gente está em São Paulo, ano de 2012, é um momento de pura frustração que, para qualquer outra pessoa, seria só mais uma história ruim para contar sobre banco, né? Mas para o David Vélez, não. Aquilo ali foi o catalisador de tudo. A raiva que ele sentiu naquele dia não foi esquecida, não. Ela foi transformada em um plano de negócios. Que plano, hein? Daquela frustração toda, nasceu uma empresa que hoje vale mais de 300 bilhões de reais. É um número tão grande que é até difícil de visualizar. Mas como eles chegaram lá? Ok, vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender essa jornada, a gente precisa voltar para o comecinho, para um cenário que parecia simplesmente impossível de mudar. Era um verdadeiro campo minado para o consumidor. Esse era o Brasil antes do Nubank, um oligopólio, assim, completamente blindado. 5 bancos gigantescos controlavam 80% de todo o mercado. Eles é que ditavam as regras e não tinha para onde correr. O sistema era desenhado para beneficiar eles e não os clientes. E as dores dos clientes eram muito reais e profundas. A gente está falando de taxas abusivas escondidas em letras minúsculas, filas que não acabavam mais, um tratamento péssimo e, o pior de tudo, aquela sensação de ser refém, de não ter escolha. Os brasileiros pagavam muito caro por um serviço que era conhecido por ser ruim. E é exatamente nesse cenário que entra o nosso protagonista. O David Vélez não era um banqueiro brasileiro. Ele tinha uma coisa crucial: a perspectiva de alguém de fora, um outsider. Com aquela mentalidade do Vale do Silício, sabe? Focada em crescimento viral e numa obsessão total pela experiência do usuário. Ele conseguiu enxergar uma oportunidade onde os brasileiros só viam uma realidade que, infelizmente, tinha que ser aceita. E a grande virada de chave não veio de uma planilha. Veio dessa experiência que ele mesmo descreveu como traumática. Imagina só, 5 meses para abrir uma simples conta. Ele sentiu na própria pele o que milhões de brasileiros já tinham de certa forma normalizado. Onde a maioria das pessoas via só um aborrecimento, ele enxergou a maior oportunidade da vida dele. Mas é claro que ele não podia fazer isso tudo sozinho. O Vélez montou um verdadeiro time dos sonhos, com habilidades que se completavam perfeitamente. Ele era o visionário. A Cristina Junqueira, que veio do Itaú, era a insider, a pessoa que conhecia o inimigo por dentro como ninguém. E o Edward Weibel era o arquiteto, o gênio da tecnologia que ia construir tudo do absoluto zero. E o começo foi bem humilde, viu? O Nubank nasceu em maio de 2013 e não foi numa torre espelhada na Faria Lima, não. Foi nessa pequena casa na Rua Califórnia. Era o Davi se preparando para enfrentar os Golias. Bom, a ideia estava na mesa e a equipe montada. Agora era a hora da prova de fogo. Era o momento de lançar a arma que ia mudar o jogo e, claro, de sobreviver aos contra-ataques que viriam. A primeira grande arma do Nubank foi esse cartão de crédito aqui, o famoso roxinho. E cada detalhe foi uma decisão super estratégica. A cor roxa, para quebrar totalmente o padrão, o design minimalista, para virar um objeto de desejo, uma coisa que as pessoas queriam mostrar, e o sistema de convites que foi genial, transformou uma necessidade técnica na maior ferramenta de marketing deles, criando um senso de exclusividade. Claro que o sucesso inicial atraiu a fúria do oligopólio. Os grandes bancos não ficaram só olhando. Foi uma guerra em 2 frentes. Enquanto eles pressionavam parceiros estratégicos para abandonar a startup, surgiu uma nova regulação do Banco Central que quase, mas quase mesmo, matou o Nubank no berço. Mas o Nubank não só sobreviveu, ele explodiu. E esse gráfico aqui mostra o motor secreto por trás de tudo. Dá uma olhada nisso, é impressionante. O custo para conseguir um cliente novo para o Nubank era de $7. 7. Agora, a média dos concorrentes, $170. É uma diferença, assim, brutal. Tudo isso impulsionado por um crescimento 100% orgânico. O produto era tão bom que se vendia sozinho. E esse crescimento todo não foi por acaso, foi movido a amor, e os dados provam isso. O Net Promoter Score, que é a nota que mede a lealdade do cliente, era de outro planeta. Enquanto os bancos tradicionais mal passavam de 47, o Nubank ficava lá em cima, sempre acima de 85. Eles não tinham só clientes, eles criaram uma legião de fãs. Com o modelo provado e os clientes apaixonados, o Nubank passou da fase de sobrevivência para a fase de dominação.
Era hora de escalar e construir um império de verdade. A velocidade do crescimento foi uma coisa de louco. Em 2017, com a Nuconta, eles se tornaram um banco completo. Em 2018, já viraram um unicórnio, avaliados em mais de US$ 1 bilhão. Logo depois, começaram a expansão pela América Latina, e tudo isso culminou num evento histórico em 2021. O IPO na Bolsa de Nova York. Naquele momento, o Nubank foi avaliado em US$ 41,5 bilhões. Para e pensa nisso. A startup daquela casinha no Brooklyn tinha se tornado oficialmente mais valiosa que o Itaú, o gigante que ela foi criada para desafiar. E hoje, o Império Roxo é uma força global. Mais de 100 milhões de clientes. No Brasil, a dominação é absoluta. Mais da metade da população adulta é cliente do Nubank. E o portfólio de produtos agora é completíssimo, cobre toda a jornada financeira de uma pessoa. Mas o impacto do Nubank vai muito além dos números dele. A empresa deixou um legado que transformou o mercado financeiro para sempre. E o legado do Nubank talvez seja a maior vitória deles. Essa comparação aqui mostra bem a transformação. Eles não criaram apenas um banco melhor, eles forçaram todos os outros bancos a se tornarem melhores, zerando tarifas, melhorando os aplicativos e, finalmente, prestando atenção na experiência do cliente. Então, a lição central aqui é esta. A história do Nubank ensina que a melhor estratégia de marketing que existe é ter um produto que seja ridiculamente bom. Um produto que resolve um problema de verdade, de um jeito tão elegante que os próprios clientes se tornam os maiores vendedores. A saga do Nubank prova que até os maiores e mais antigos impérios podem ser desafiados pela tecnologia e por um foco obsessivo no cliente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta: onde será a próxima grande revolução?